Boa noite! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com nosso irmão, com nosso professor, nosso amigo de sempre, o Tassiro Rangel. Bem-vinda, Tassiro, bem-vindo, Ana. Boa noite a todos. Já com gostinho de despedida, né, professor? Gostinho de quero mais. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridíssimos amigos que estão aqui conosco nesse encerramento, né? Reunião de encerramento do nosso estudo Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e desses dois médiuns que foram excelentes intérpretes da espiritualidade representada por André Luiz nesse movimento importante de trazer para nós uma súmula, um resumo relativamente rápido do nosso processo evolutivo desde a fase da vida celular até a fase humana. Então, é um lindo trabalho, certamente é uma síntese, porque há muitos detalhes que nós só vamos ir compreendendo à medida que nós tivermos mais espiritualidade, tivermos mais recursos de conhecimentos mais amplos, para ir percebendo as nuances de todo esse processo evolutivo que gastou milhões e milhões de anos. Então, é muito bom a gente ter essa visão trazida por esse espírito bondoso, generoso, que é o André Luiz, que, na verdade, está representando nesse trabalho um grupo de espíritos, porque ele não fez esse trabalho sozinho, ele foi amparado por uma equipe espiritual. Isso foi explicado pelo próprio Emmanuel, né? Uma equipe espiritual de espíritos conhecedores que tinham recursos de entendimento para poder, junto com André Luiz, que representou a pessoa, né, a materializar esse trabalho através da mediunidade de Chico e Valdo. Então, para nós é uma alegria e nosso coração se enche de satisfação e de gratidão por esse trabalho tão magnífico. E nós estamos aqui, professor, desde o dia 4/8/2023. Hoje, 4/10, faz exatamente 1 ano e 2 meses, né, encerrando esta atividade muito gratificante. Os nossos amigos já saudosos no chat, né? Então já estão todos aí, já após, deixando seus comentários, suas perguntas. Então, hoje é uma noite realmente para a gente fazer um fechamento, né, professor, desse estudo, e já dar um passo para o próximo estudo, né? Deixar um pouquinho aqui de água na boca, podemos dizer assim, né? Mas para iniciar, professor, só pode fazer a prece para nós, por gentileza? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que todos nós tivemos aqui de estarmos juntos nesse 1 ano e 2 meses, não só desenvolvendo o nosso conhecimento com esse aprendizado que foi sendo ministrado para nós pelo André Luiz e comentado por nós e por todos aqueles que participaram, e saber que nesse período de 1 ano e 2 meses, nós também desenvolvemos entre nós uma amizade sólida, um companheirismo saudável, um companheirismo fraterno, de alegria, de aprendizado, de troca de informação, de carinho, de atenção, que vai marcar, não é, o nosso coração, a nossa vida para sempre, porque somos espíritos imortais.
e não estamos juntos por um mero acidente de percurso. Somos companheiros de evolução nesse planeta Terra. Somos amigos que trabalhamos juntos pela melhoria do nosso planeta, melhorando o nosso próprio comportamento. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade tão linda, que enche o nosso coração de alegria. Somos muito gratos. Não sabemos dizer muitas coisas, Senhor, senão muitíssimo obrigado por estarmos aquinhoados com esse presente espiritual que enriquece a todos nós. Gostaríamos imensamente, Senhor, de não termos aqui apenas 150, 120, 130 pessoas, mas o mundo inteiro junto conosco, porque haveremos no futuro de pensarmos todos nós, habitantes do nosso planeta, assim, cultivando todos nós os mesmos valores de ascensão espiritual. Agradecemos profundamente o nosso querido André Luiz por ter se dedicado no mundo espiritual a organizar esse estudo com tanto carinho, com tanta atenção, e executá-lo através de um treinamento longo, junto com esses dois amigos, Chico Xavier e Valdo Vieira, desenvolvendo neles a possibilidade da comunicação mais integral, mais fiel, para trazermos esses ensinamentos como eles foram planejados no mundo espiritual. Que o nosso coração possa devolver a todos vocês, senão a nossa vibração de gratidão, muita gratidão por todo esse aprendizado. Muita paz a todos nós, que possamos ter essa última reunião desse estudo com muita alegria, com muita fraternidade e com muito desejo de seguirmos sempre em frente, caminhando, como diz um amigo espiritual nosso, sempre para frente e para o alto. Que assim seja, Senhor. Então, professor, estamos aí já em mais de 80 companheiros de estudo. E agora, fique à vontade para a gente começar o trabalho da noite, professor. Então, vamos falar um pouquinho, né, desse livro como um todo, lembrando que ele foi confeccionado pela mediunidade de dois médiuns que estavam em duas cidades diferentes. Se não me engano, cada um trabalhava num dia da semana diferente, um na terça e um na quinta, se não me falha a memória. Enquanto o Valdo Vieira estava em Uberaba, porque era um médico recém-formado, ou estava se formando ainda, estudando medicina em Uberaba, o Chico ainda se encontrava em Pedro Leopoldo. Nós não sabemos os detalhes de como que os dois se conheceram, mas sabemos que o Chico, já experiente no trabalho mediúnico, né, já tinha recebido algumas coisas, já comunicações e livros de André Luiz, como o Nosso Lar, Mensageiros, Os Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz. E aí Valdo acaba aparecendo na vida de Chico Xavier, e os dois fazem uma parceria linda. E é admirável da gente lembrar aqui que o André Luiz pôde utilizar tão bem da faculdade mediúnica essas duas pessoas, né? Esses dois espíritos, porque os dois já se encontram no mundo espiritual, não é? Que se dedicaram a esse trabalho com muita ênfase, muito sentimento bom. E eu gostaria de lembrar aqui,
né, que o trabalho do Valdo Vieira foi um trabalho, enquanto ele esteve junto com o Chico Xavier, profundamente profícuo, né, produzindo obras de muita importância doutrinária. Né, não só os livros que a Ana mostrou com clareza aí, mas também um trabalho de amor, porque ele participava das atividades, né, de auxílio às pessoas necessitadas. Os dois juntos faziam isso. Quando eu era jovem, que eu fui num congresso espírita, de mocidade espírita, na volta, o nosso ônibus, que era uma comitiva de Goiânia, que tinha ido no congresso, não é? Se não me engano, foi na cidade de Marília. Nós, voltando de Marília, passamos em Uberaba e fomos à casa do Chico Xavier para visitá-lo, aquele grupo de jovens. E a gente chegou na casa do Chico Xavier e ele não estava, porque ele tinha ido almoçar com o Valdo Vieira, estava na casa do Valdo Vieira. Então, todos nós deixamos o ônibus parado na frente da casa do Chico e fomos andando na direção da casa do Valdo Vieira. E encontramos os dois vindo da casa do Valdo para a casa do Chico, os dois juntos, de braço dado um com o outro, conversando, né? E encontramos os dois na rua e tivemos a oportunidade de conhecê-los nesse trabalho. Então, foi muito bom. Isso aí é uma memória que eu guardo dentro de mim, muito prazerosa, de ter tido a oportunidade de conhecer os dois juntos ali naquele trabalho, né, de amizade. Eram dois bons amigos, eles foram bons amigos. E eu queria lembrar que o Chico Xavier, ele se apoiava muito nessa época no presidente da Federação Espírita Brasileira de então, que era o Dr. Vantuil de Freitas. O Dr. Vantuil de Freitas foi mais de 20 anos presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, então, apoiou o Chico Xavier de uma maneira muito boa, muito elegante. O Chico sempre escrevia cartas para ele e ele respondia essas cartas para o Chico, não é? Dando apoio ao Chico. Nessa época, o Reformador já estava sendo publicado também, e muitas das mensagens recebidas pelo Chico e também depois pelo Valdo Vieira foram publicadas no Reformador. E eu tenho aqui nas minhas mãos um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, escrito pela Sueli Caldas Schubert, não é? Uma espírita trabalhadora, dedicada também, que já voltou para o mundo espiritual, morreu relativamente recente, porque ela pegou Covid e desencarnou com Covid, né, poucos anos atrás, aí, na época da pandemia. E a Sueli Caldas, então, recebeu todas essas cartas, que era a correspondência que o Chico tinha com Vantuil de Freitas, do então presidente da federação, que era outra pessoa, se não me engano, depois eu lembro o nome, não é? Mas ele pôs essas cartas na mão da Sueli Caldas e falou: Sueli, escreve um livro sobre isso para nós, analisando essas cartas. E ela, então, publicou esse livro, chamado Testemunhos de Chico Xavier. E nesse livro tem uma carta do dia 28 de agosto de 1957, quando o Chico faz a primeira referência a Valdo Vieira e fala sobre médiuns para o trabalho. Eu vou tomar liberdade de ler com vocês aqui um pouquinho, para a gente ver essa carta escrita por Chico Xavier ao Dr. Vantuil de Freitas. Ele diz o seguinte: muito grato à acolhida que dará em Reformador a páginas mediúnicas recebidas por nosso Valdo. Apesar de moço ainda, revela-se um companheiro muito abnegado e senhor de um caráter honesto e limpo, estudioso, amigo, trabalhador. Creio que a publicação dessa ou daquela mensagem,
por ele recebida no órgão da FEB, será para nosso jovem amigo um grande encorajamento no serviço espiritual, ao mesmo tempo que isso significa para nós a preparação necessária de valores para o futuro. Não faças, meu querido Vantuil, depender de Chico Xavier a entrada dessa ou daquela página mediúnica em nossa querida revista, porque o valor justo é sempre o valor justo, e devemos, de nosso lado, submeter-nos ao critério que a tua autoridade para nós representa. Olha como Chico respeitava o Dr. Vantuil de Freitas. Sabes que não passo de pobre lutador em meio ao chão da vida terrestre. Sofro as vicissitudes do meu clima de serviço e trago nos meus ombros o fardo das provações que fiz por merecer. Cabe-me reverenciar a FEB, no presidente da FEB, autoridade de direção, como qualquer outro companheiro de nossas lides doutrinárias. Examina com teu cérebro de orientador tudo o que eu te der com o meu coração, e guarda a certeza de que estou no dever de acatar-te as decisões. Como o Chico Xavier era um espírito humilde, né? Que confiava no presidente da Federação Espírita Brasileira e pede, né, que o Valdo seja aceito, mas que o doutor Vantuil analisasse o critério de justiça, se fosse justo, porque não levasse em conta que era um pedido dele, mas que fosse realmente conveniente e proveitoso. Continua o Chico. Para mim seria o ideal que muitos médiuns aparecessem, cada vez mais cônscios de nossas responsabilidades para com o espiritismo evangélico no Brasil. Médiuns que entendam a federação e lhes respeitem as diretrizes. Permita Jesus que muitos e muitos apareçam e nos auxiliem a todos, porque a comunidade espírita cresce dia a dia, rogando pão espiritual. No caso de nosso Valdo, tomei a liberdade de fazer a apresentação porque tenho visto nele uma autêntica vocação para o serviço com Jesus. Ainda assim, julgo o assunto com meu sentimento em círculo pessoal, ao passo que a ti concedeu Jesus o recurso e o direito de analisar com vistas ao espiritismo dentro da nação inteira. Espero que o Senhor abençoe o nosso Valdo, para que ele possa prosseguir com valor nos serviços iniciados. De minha saúde, vou melhorando. A melhora tem sido gradual, mas continua avançando. Deus seja louvado. Vocês vejam que coisa maravilhosa que é essa carta que Chico faz para o doutor Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita, em 1957, apresentando o Valdo como um médium novo, não é, digno de fazer, não é, o trabalho de divulgação da doutrina espírita através de mediunidade segura. Então, nós temos que reverenciar tanto Chico Xavier quanto Valdo Vieira, porque nessa apresentação de 1957, ou agosto de 1957, a gente vê, então, já no ano seguinte, 1958, sendo publicado o livro Evolução em Dois Mundos, onde todos os capítulos de número ímpar foram psicografados pelo Valdo em Uberaba, e os capítulos par por Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. Então, só para lembrar a importância, o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos é aquele capítulo dos mais lindos que eu já li na doutrina espírita sobre fluido cósmico. É um capítulo digno de ser lido por nós todo o tempo, porque ali a gente vê a grandeza do trabalho espiritual com Deus, dos espíritos angelicais que fazem cocriação em plano maior,
organizando a estrutura do universo em estrelas, sistemas planetários, aglomerado de estrelas organizados em torno de um núcleo comum, formando as grandes galáxias, não é? Que é um trabalho da mente, do pensamento de Deus, corroborado pelos espíritos angelicais. Então, é muito importante que a gente compreenda o alcance dessa obra que nós estudamos e que a gente deve ler, reler, reler, para ir interiorizando cada vez mais essas lições que nós perpassamos nesse 1 ano e 2 meses juntos. Certamente que o nosso trabalho junto aqui foi um trabalho de muito mais de motivação para que todos nós estudemos a doutrina espírita com afinco, com dedicação, com esforço, para irmos ampliando a nossa capacidade intelectual e nosso nível de compreensão espiritual para transformar esse conhecimento em ações no cotidiano da vida, onde a gente deixa de viver como homem e mulher, para viver como espírito encarnado, num corpo masculino ou feminino, em trânsito evolutivo para a plenitude espiritual. Então, é muito bom a gente poder ter feito esse estudo em grupo, porque a gente aprende melhor, a gente aprende mais, a gente troca informação. A gente busca na literatura humana também os recursos de entendimento das linguagens comparativas que os espíritos precisam utilizar para falar do mundo espiritual para nós. Então, nós aprendemos nesse livro que a gente começa com um simples princípio inteligente, não é, criados por Deus, e que, por causa de sermos um princípio inteligente, somos um princípio organizador. E podemos, então, organizar em torno de nós, como um campo de força psicoemocional, a matéria cósmica necessária para criar a primeira estruturação corporal para a qual a gente pudesse usar como um recurso intermediário de ação sobre a matéria mais grosseira, a matéria atômica, molecular, agregando moléculas especiais à nossa volta com esse fluido cósmico próprio e individualizando-nos nos primeiras manifestações da vida, numa vida bacteriana rudimentar, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, aqui na superfície da Terra. E a partir daí, vamos experienciando a vida, modificando a estrutura material das nossas células, aprimorando-as cada vez mais, agregando novas moléculas, novos processos físico-químicos adequados para que as nossas experiências pudessem ser enriquecidas, criando, assim, uma memória, não é? Um arquivo de experiências vivenciadas que vão ficando estruturado nesse princípio inteligente, preparando-o para um futuro ainda muito distante, se tornar um princípio inteligente consciente da sua própria individualidade, como espírito imortal que somos hoje. Então, a gente viu nessa primeira parte do livro vários capítulos que vão detalhando para nós esse passo, esse caminhar de uma vida celular para uma vida biológica tão sofisticada quanto a vida de um corpo humano, mas fazendo esse corpo com o processo evolutivo através das nossas necessidades novas que vamos adquirindo por acúmulo de experiências cada vez mais inovadoras. E a gente ainda continua fazendo isso, vai continuar fazendo isso, até a gente chegar a uma situação em que não vamos mais precisar da corporificação material grosseira
continuando o nosso processo evolutivo com a corporificação sutil do corpo espiritual feito de fluido cósmico, que nós hoje conhecemos na doutrina espírita com o nome de perispírito. Então, a gente vê, não é, como nós fomos aqui na Terra desenvolvendo dupla corporificação. Uma para representar o espírito em qualquer lugar do universo e outra para vivenciar a vida no planeta Terra, né, nas características especiais do nosso planeta. Certamente, esse mesmo tipo de experiência ocorre com novos princípios inteligentes em outros sistemas planetários, formando um corpo espiritual de fluido cósmico, igualmente ao nosso daqui, mas interconectados com matérias diferentemente organizadas de outros planetas, para poder fazer a vida adequada a cada um dos planetas que abriga a vida material. Então, a gente pode inferir dessas experiências, desse aprendizado que a gente fez, que a vida no universo deve se expressar de uma maneira tão variada que nós temos ainda muitas coisas para aprender. A gente não imaginaria, sem mergulhar nos oceanos e nos rios, como a vida existe dentro da água, não é? Porque a gente não consegue viver dentro da água, mas há muitas espécies que vivem dentro da água, e espécies que já têm uma inteligência relativamente desenvolvida, como os golfinhos e as baleias, que têm já uma vida social relativamente bem organizada, não é? Como princípios inteligentes em evolução. Imagine como é que deve ser a vida em outros planetas com condições materiais diferentes da nossa Terra. Então, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que os Espíritos falam para nós dos múltiplos planetas habitados, fala da vida em outros sistemas planetários, eles falam para nós que há uma variedade grande, mas o espírito propriamente dito, o princípio inteligente, é sempre o mesmo, que pode migrar de um planeta para outro, não é? De acordo com a necessidade evolutiva, sem encontrar obstáculos da vida material, porque a gente é capaz de, com corporificação espiritual feita do perispírito, do fluido cósmico, manipular matérias em estados diferenciados e adequados em cada vida planetária diferente. Então, isso nos confere uma posição espetacular que a gente não imaginava antes. Ao invés de sermos habitantes de um planeta, como espíritos, nós somos cidadãos cósmicos, que poderemos viver em qualquer lugar do universo, porque estamos nos preparando para isso na vida planetária em que a gente se encontra. Mas muitos de nós já tivemos vidas em planetas diferentes, semelhantes ao nosso planeta Terra. Basta lembrar do livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele diz para nós que muitos espíritos, aos milhões, foram trazidos do sistema Capela, que é uma outra estrela, com um sistema planetário diferente do nosso, mas com um planeta semelhante ao nosso. Milhões desses espíritos vieram exilados para a Terra e puderam corporificar-se na vida material aqui no nosso planeta, como espíritos extraterrestres, e viver normalmente como seres humanos como nós, porque nós não somos diferentes. Então, essa visão de amplitude que a gente ganha com a doutrina espírita bem compreendida nos faz felizes, porque entendemos como o projeto divino, o projeto que sai das mãos de Deus em nos criar para viver eternamente, para viver para sempre, em qualquer circunstância da vida
onde a gente nos encontrarmos, é uma herança divina fabulosa, espetacular, que enche o nosso coração de alegria. Então, é muito diferente de viver como um homem preocupado com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, o que precisa fazer. Ao invés disso, nós fazemos todas essas atividades humanas, mas com o nosso pensamento, com o nosso sentimento ligado ao nosso Criador, porque nos fez espíritos imortais como cidadãos cósmicos. Então, é muito bom a gente poder, depois de terminar um livro tão cheio de informações como esse, poder fazer uma visão desse tipo, sair do nosso casulo mesquinho, pequeno, da vida terrena, para nos alçarmos à grandiosidade do universo inteiro. Eu me sinto empolgado com tudo isso. E eu espero que essa empolgação minha contagie todos vocês, porque é fantástico ser filho de Deus. Estamos sim. Estamos aprendendo bastante a entender. Quanto mais a gente entende, né, professor, mais a gente se empolga. Mas, professor, o que mais assim me marcou assim no estudo, né, dentro tudo, lógico, mas assim o que me chamou bastante atenção foi quando o senhor trouxe aquela escala de tempo, né, da transição que o senhor trouxe até as eras, as épocas de cada. E eu tenho a percepção que a gente está vivendo isso novamente, né, professor? Mas num outro estágio, né? Essa transição, agora eu vou entrar um pouquinho lá, mas bem de leve, essa transição é essa escala que o senhor trouxe, né? Mas aí o senhor trouxe lá da pré-história, aí depois, enfim, eu não memorizei os nomes, mas está acontecendo novamente agora, né, professor? Isso, todos os períodos geológicos que a Terra passou e continua passando, porque o nosso planeta é um planeta vivo. Ele tem uma história evolutiva como o mundo material também, porque ele vai se modificando na sua estrutura lentamente, não é? E vai se adaptando a realidades novas, os climas. Nós passamos por era do gelo, não é? Tivemos dificuldade de sobreviver, mas sobrevivemos. Nós continuamos caminhando, agora estamos entrando numa fase diferente da vida terrena. Não é? Parece que a vida terrena está tomando um caminho que tem assustado muita gente, com o problema do clima, com o problema dos desgastes, com o problema do abuso do homem, mas esteja certo, Ana, isso é um novo ciclo geológico que começa no nosso planeta, preparando-nos para uma vida diferenciada, porque todos nós estamos progredindo, evoluindo junto com o planeta para um mundo de regeneração diferenciado. Então, isso faz parte da planificação espiritual, porque Deus é inteligência suprema do universo. E todo o sistema planetário é projeto divino que tem começo, desenvolvimento, objetivos e finalidade. Então, a gente sabe que tem um caminho evolutivo. A lei de evolução é uma lei inexorável, preponderante em tudo no universo. E eu entendo, na minha pequenez, né, no meu ainda estado pequeno de entendimento das coisas divinas, porque a gente é criança espiritual ainda, mas eu entendo que a lei de evolução é Deus dentro da gente, empurrando a gente para o objetivo da plenitude espiritual. Então, não tem como resistir à lei de evolução. Ela nos carrega junto. Ô, professor, e primeiro vem, só completando a pergunta, agora que tem umas aí também que a gente já vai colocar. Vem essa transição da Terra, né, que é essa fase que nós estamos, e os corpos nossos, enquanto seres humanos, também terão essa transformação, né, professor? Serão mais Com sutis, certeza, né? porque nós vamos nos adaptando a novas realidades da vida na Terra.
Isso com certeza. A gente vai melhorando geneticamente, do mesmo jeito que a gente saiu de uma célula simples para uma célula mais complicada e foi adquirindo recursos, fazendo estruturação genética diferenciada, criando novas moléculas apropriadas para aproveitar as energias naturais da vida física, não é? Como a fotossíntese, depois o processo respiratório, nós também, como seres encarnados, vamos melhorando o nosso corpo físico em direção à possibilidade de expressar no corpo físico as liberdades espirituais que vamos adquirindo. Nosso corpo vai se sutilizando lentamente para atender as necessidades espirituais progressivas que a gente vai acumulando. Então, pode-se dizer, professor, que com essa evolução do nosso corpo físico na Terra, também haverá uma expectativa de encarnação maior? Muito provável, porque, veja bem, a gente está vendo que a vida média do ser humano na Terra está aumentando, não é? No século passado, a vida média era de 40 anos. No começo do século passado, a vida média era de 40 anos. E quanto é a nossa vida média hoje? 75 anos, de um modo geral. E a gente já tem estudos biológicos mostrando que o nosso corpo pode chegar até, do jeito que está ainda, sem modificações especiais, pode chegar a 125 anos, talvez até mais. Então, é natural que a gente vá conquistando recursos novos para ir aproveitando os processos da vida cada vez melhor, porque também nos libertando das ações de más escolhas produzidas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, a gente vai criando menos desarmonias corporais, porque a gente aprendeu isso, que criando desarmonias no corpo perispiritual, por causa de escolhas inadequadas, desrespeitosas, a gente também desorganiza o corpo físico e cria enfermidades. Ora, se a gente começar a parar de fazer isso, o nosso corpo vai durar mais tempo. Não é? E a gente está vendo isso, todas as pessoas que estão aproveitando bem a vida encarnada têm prolongado a sua vida até idades bem avançadas. A gente olha aí o exemplo do Divaldo Pereira Franco, não é? 97 anos, parece um garoto, tá certo? Com entusiasmo, com alegria, com disposição, falando com toda lucidez, com toda clareza, brincando, não é? Desenvolvendo ideias, fazendo trabalhos de ajuda ao semelhante. Por que não prolongar a vida da encarnação em totalidade? É claro que isso sempre vai ocorrer. Então, nós vamos melhorando a qualidade de vida material também. Você vai fazer a pergunta? Vai você agora. Em dois aqui a gente agora não combinou. É com você. Aí não combinou, quem que vai fazer? Né? Dei umas perguntas aqui, professor. Eu só vou deixar aqui por último, porque já é dos estudos que estão perguntando. A Rosana Medeiros falou assim, perguntou, em um animal teríamos inúmeros princípios inteligentes, passando pelas experiências necessárias para esse estágio? Veja bem, vamos tentar entender a pergunta, deixa a pergunta aí. Em um animal, teríamos inúmeros princípios inteligentes, passando pelas experiências necessárias para esse estágio? Então, veja bem, em um animal, você tem um princípio inteligente comandando o corpo inteiro. O corpo físico é feito de células que têm autonomia. Se você tirar as células do corpo físico e deixá-las em alimento
fora do corpo físico, tira um pedaço da pele, por exemplo, a pele continua crescendo sozinha. Significa que as células que estão ali vivendo têm autonomia. Então, elas estão alimentadas por princípios inteligentes, celulares ainda, rudimentares, mas com capacidade, né, individualizadas em cada célula para viver em conjunto, representando aquele tipo de tecido. Então, nosso corpo físico, que tem trilhões de células, tem trilhões de princípios inteligentes celulares obedecendo ao comando geral do espírito propriamente dito, que sou eu, não é? Comandando o meu corpo, disciplinando esses princípios inteligentes do fígado para funcionar como fígado, dos rins para funcionar como rim, do coração para funcionar como coração. Então, veja que isso é um trabalho de universo. É como se a gente fosse Deus de um universo de células minúsculas trabalhando sob o nosso comando central. Essa é a ideia que Kardec utiliza na Gênese para fazer um entendimento nosso com Deus. Deus, não é, comanda o universo inteiro através dos princípios inteligentes, né, de todos os níveis para cumprimento dos objetivos promulgados por Deus, tá certo? Desde a vida celular até a vida complexa dos espíritos superiores. Então, um animal tem uma alminha, uma alma do animal. O cachorro tem uma alma de cachorro. Mas enquanto ele está encarnado, ele comanda um corpo de células que obedecem a ele, a esse princípio, essa alma mais sofisticada do cachorro, do que o princípio inteligente de uma célula. Então, a gente é um organismo complexo, sem dúvida nenhuma. E todas as experienciações que a gente vai tendo na vida biológica vão sendo arquivadas nos refolhos internos do princípio inteligente, que a gente ainda não sabe como é que funciona isso, mas criando memórias. A nossa memória instintiva, que é automática, a gente desenvolveu na fase animal pura da nossa vida. Mas a memória consciencial a gente está desenvolvendo na fase humana, desde o Homo erectus até hoje, em nós, cada vez mais aprimorando essa memória consciencial. E a gente usa a memória instintiva e a memória consciencial. A memória instintiva a gente usa para comandar os processos automáticos do corpo, e a memória emocional, consciencial, a gente usa para tomar decisões novas. É assim que se dá. Professor, a Olga fez uma pergunta, não sei se ela estava falando na escala de tempo, do tempo que a gente estava conversando das eras, ou se é em relação a em que momento da vida pode-se dizer que há espírito, ou seja, que existe espírito? Muito boa pergunta. A gente não diz que o cachorro tem um espírito, porque ele tem uma alma. É um princípio inteligente ainda que não atingiu a consciência da própria individualidade, portanto, não é um espírito. Vai se tornar um espírito quando esse princípio inteligente, evoluindo, alcance, não é? Dê um salto de qualidade e consiga saber que ele é um ser individualizado e tem consciência disso. A partir daí, a gente chama de espírito. A Maria das Graças, ela perguntou, professor, será que as pessoas têm aquela aparência que mostram para a gente é verdadeira? Enquanto no corpo físico, Maria das Graças, a gente pode estampar um sorriso nos lábios, no rosto, mas está pensando com ódio no coração. Porque o corpo físico, ele não tem a plasticidade do corpo espiritual, do perispírito. No mundo espiritual, quando você está com ódio, o seu rosto é uma caratonha,
porque ele representa o seu estado psicoemocional, mas o corpo físico não, porque ele é duro, ele não é tão plástico assim. Mas se você perceber, uma pessoa não finge alegria durante um tempo longo, porque ele vai se trair com o sentimento verdadeiro que ele está sentindo e tentando camuflar. Então, para a gente conhecer mesmo o sentimento de uma pessoa, a gente precisa conviver com ela um tempo mais longo. É importante isso. Mas não há como escamotear esse estado no mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo da realidade psicoemocional. Enquanto que no corpo físico, a gente pode se apresentar umas pessoas dignas. Você já viu, não é, uma pessoa sendo investigada, um ladrão, confesso, um ladrão mesmo, que rouba e tal, e quando você vai perguntar para ele, ele mente com a cara mais dura do mundo, como se ele não fosse com ele, né? Políticos, né, que encenam uma situação que não são reais, porque muitas vezes o indivíduo é corrupto e faz de conta que ele é um homem dos mais honestos do mundo, bate no peito e se diz cristão. Então, veja bem que o corpo físico é uma camuflagem ainda para o espírito. Ainda bem que é, porque senão, se a gente se visse igualmente como a gente é, podia ser horroroso viver uns com os outros. Então, é bom que a gente, no mundo espiritual, né, busque em afinidade aqueles que são semelhantes a nós. Então, a gente vai para uma colônia espiritual, quando a gente é uma pessoa digna, honrada, trabalhadora, então a gente é acolhido pelos espíritos semelhantes a nós. Mas quando a gente é violento, agressivo, malicioso, então, quando a gente desencarna, quem vem receber a gente, espírito da mesma natureza, a gente vai para as regiões de sombra, para o umbral também descrito por André Luiz. Muito bom. Professor, a Patrícia Otaviana disse assim: dizem que ainda há capelinos aqui. Será que eles têm chance de voltar? Porque eles já devem ter passado pela regeneração e nós ainda estamos entrando. Na verdade, Patrícia, tem capelinos falidos ainda até hoje entre nós, mas os que já se regeneraram já voltaram para a capela. Tá certo? Então, os que regeneraram já voltaram. A maioria daquela civilização antiga egípcia voltou para a capela. A maioria deles. Mas ainda tem muitos espíritos exilados de capela aqui na Terra, endurecidos no mal, no egoísmo, no orgulho, ainda não conseguiram vencer a si mesmos. Então, há capelinos que vão passar pela segunda experiência, né, de transição planetária. Uma lá em Capela, outro aqui na Terra, que nós já estamos entrando no processo de transição planetária também. E a professora Maria das Graças colocou assim: e eu um pouco triste por não ter estado com vocês desde o início. Então, não fique Ora, triste. Maria das Graças, pega todas as coisas que estão gravadas, porque quando você está assim, na gravação, mas está intimamente conectada, você não sabe o que é gravação, você participa. E aqui a Maria Marchiori colocou: professor, estamos emocionada com tanto conhecimento que o senhor nos passa. São os conhecimentos que a doutrina espírita nos confere, meus queridos amigos. É a doutrina que nos coloca esse conhecimento na nossa mente. E a Maria Cruz colocou: que ricas suas colocações, professor. A verdade nos liberta, como disse o Mestre Jesus. Jesus nunca falou uma coisa que não tivesse um profundo alcance. A gente vai descobrindo, não é? À medida que a gente vai estudando, vai descobrindo a justeza e a precisão dos ensinamentos de Jesus. Quando ele diz que a verdade nos liberta mesmo.
E a Sandra também. Também eu, professor, estou emocionada com tanto aprendizado. Eu também fico, eu estou emocionadíssimo. E a Kátia colocou palavras de excelência. Dou graças ao Criador por comungar dessa doutrina e ser entregante desse estudo com um professor como você. Um aprendiz, eu me esforço para aprender e ensinar o que eu aprendo, só isso. Todos nós vamos poder fazer isso sempre. A gente já faz isso no cotidiano da vida. E a Sandra Maria Borges pergunta assim: professor, temos aprendido que faz parte do progresso os processos de destruição, estou certa? No caso de uma terceira guerra mundial, não haverá a destruição da humanidade? Então surgirá um novo recomeço? Isso seria possível, Sandra, se Jesus não fosse o diretor espiritual do planeta. Você acha que Jesus, que ajudou, trabalhou no planejamento desse planeta, vai deixar os homens disparar guerra nuclear? É claro que não. Porque a gente às vezes fica imaginando assim, não, mas o Putin, e se ele quiser jogar uma bomba nuclear lá na Ucrânia? E se a Ucrânia quiser jogar uma bomba nuclear lá na Rússia? Gente, antes desse pessoal apertar o botão de jogar uma bomba dessa, ele tem um infarto ou um AVC e vai para a cama, ficar doente lá, sofrer as consequências da estupidez que está pensando em fazer, porque a terra não é deles, a terra é de nosso Senhor Jesus como diretor espiritual e de Deus. Eu não tenho o menor receio dessas coisas, porque Jesus está no leme, como dizia uma amiga nossa, que já passou para o mundo espiritual. Não tenho medo, Jesus está no leme. Vamos lembrar da passagem evangélica da tempestade, quando os discípulos, junto com Jesus, na barca de pesca, uma barquinha de nada, que podia ser virada pelas ondas provocadas pela tempestade, todos atemorizados, e Jesus dormindo, tranquilamente dormindo. Aí acorda, porque eles acordam ele abre os olhos, olha para ele, mas por que vocês estão com medo? Vocês não confiam em Deus? Pare, vento. E o vento parou, e a tempestade passou. Você acha que um espírito grandioso como Jesus não pode parar Putins da vida? É claro que pode, gente. Eu não tenho a menor preocupação. Jesus prometeu para nós que o nosso planeta ia passar de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. É só vocês lerem o Apocalipse, que foi Jesus quem ditou e mostrou as cenas espirituais para João desdobrado do corpo físico, não é? Como médium de desdobramento, mostrou a história da Terra e mostrou como a Terra ia ser a nova Jerusalém, vivendo um mundo de paz. Se Jesus tem esse projeto para a Terra, quem é competente para ir contra ele? Eu estou tranquilo. Já tem spoiler, hein, professor? Já deu um spoiler aí. Ó, e a Diná falou assim, que o senhor vai passar de 100 anos para continuar sua missão também tão linda. Será, Diná? E a Maria Cleusa Camargo falou, somos um cosmo, não é, professor? Diz Joana de Ângeles. Somos cidadãos cósmicos, espíritos imortais. E a Lala... Nem o sol destrói a realidade do espírito. Um espírito pode atravessar o sol, que está a mais de milhões e milhões de graus de temperatura. O espírito nem sente nada, porque o espírito não é
não percebe essas coisas da vida material, ele é permanente. Uma vez criado por Deus, jamais destruído. A Lala, professor, pergunta assim: quando o espírito vê seu corpo sem vida, nesse exato momento ele não se dá conta que ele desencarnou? Às vezes, quando ele vê e percebe que o corpo está lá parado, ele se dá conta sim. Mas às vezes ele acha que está sonhando e fica com a ilusão de que aquilo não é uma realidade. Depende do espírito, do amadurecimento psicoemocional do espírito, do valor moral desenvolvido pelo espírito, porque o valor moral é equivalente ao conhecimento da sua própria realidade espiritual, porque o valor moral é recursos do espírito. O Benedito, professor, ele perguntou assim: boa noite. O autocida, além de tirar sua vida material, também tira a oportunidade de inumeráveis princípios inteligentes? Sem dúvida, tem uma responsabilidade com o corpo e com a natureza. Bem lembrado, muito bem lembrado. Tem sim. Ele vai ter que aprender a cuidar de um corpo dignamente nas próximas encarnações. O Valmir, professor, falou assim: ouvi falar que os ETs irão se apresentar oficialmente aqui na Terra entre o ano que vem e 2026 e trarão tecnologias magníficas para o ser humano, O senhor tem ciência sobre isso? Isso aí é tudo especulação e achismo, Valmir, porque extraterrestres são espíritos que nascem e reencarnam num corpo de carne e osso como o nosso. Os espíritos não vêm em nave espacial. O corpo físico não resiste a viagens espaciais. Então, se nós somos espíritos, se esses ETs vêm de planetas mais adiantados, se eles são de planetas mais adiantados, são espíritos mais evoluídos. Então, vem em espírito. Não precisa de nave nenhuma, porque o espírito livre vai aonde quer. Porque o espírito é um cidadão cósmico livre quando conquistou a sua liberdade pelo nível de evolução que atingiu como espírito superior. Então, se os ETs vierem para cá, eles vêm como espíritos bondosos e vão nascer filhos dos homens entre nós, como os exilados de Capela vieram, como o próprio Jesus nasceu entre nós. Quer ET mais importante que nós já tivemos na Terra do que a presença do nosso querido Mestre Jesus, espírito angelical, antes da Terra existir, e que encarna entre nós, nascido de mulher, nascido de Maria de Nazaré e de José, como filho deles, para conviver conosco e ensinar valores espirituais. Nós não estamos precisando, Valmir, de tecnologia, nós estamos precisando de valores morais. O mundo está numa autêntica crise moral, com desenvolvimento intelectual avançado, mas com valores de egoísmo, vaidade e orgulho primitivos ainda. É isso que nós precisamos melhorar. Nós não precisamos de tecnologia nova, nós precisamos de comportamento novo, digno, como ensina o Evangelho de Jesus. É isso que é verdadeiro. Professor, nós tínhamos um amigo em comum, né, um colega de trabalho, que uma vez ele comentou que ele foi lá em Uberaba, que ele trabalhava naquela região e foi visitar lá o centro do Chico. E ele falou que a psicosfera que era em volta ali do centro do Chico, ele falou, esse homem não é deste planeta. Porque a energia do Chico, ele falou que ele era cristão, mas não era católico, nada. E ele falou que ele começou a chorar do nada. E olhe bem, ele é do planeta. É. Ele só representa o que nós deveríamos estar fazendo.
Se todos nós estivéssemos fazendo, imagine como seria o nosso mundo. E o Chico não é nenhum extraterrestre, é um espírito que evoluiu aqui na Terra, está evoluindo na Terra. Que deixou muitos exemplos para todos nós. Sabe, a gente continua, meus amigos que estão me ouvindo, a gente continua querendo mágica, que alguém aparece dos céus e chega aqui e modifica tudo para que a gente viva bem. Não é assim que tem que ser. Nós é que temos que nos modificar o nosso comportamento, o nosso sentimento, para vivermos melhores. É verdade, né, professor? Cabe a cada um de nós, né, essa transformação, né? O Luiz Carlos Moreira, ele diz assim: os arquitetos de Jesus ainda estão trabalhando para preparar nossos corpos físicos para a evolução futuras? Com certeza absoluta. É claro que estão. Sem dúvida nenhuma. A gente viu isso aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Lembra da lição que André Luiz fala, né? Quando ele fala na segunda parte, deixa eu ver se eu me lembro qual delas. Acho que é Evolução e Destino, se não me engano, capítulo 38. Uma delas, ele fala que 2/3 dos homens que desencarnam, passam para o mundo espiritual, vive ainda a rasteirice da vida material, mas que existe uma boa parte desses espíritos trabalhando pelo bem da Terra, ajudando a evolução do nosso planeta. Eles vivem em esferas adjacentes ao nosso planeta, ligados conosco. De vez em quando, alguns deles reencarnam entre nós e são os homens de ponta, os gênios, os grandes músicos, que desenvolvem valores novos na nossa cultura humana. Então, nós estamos progredindo sempre. E o nosso corpo espiritual também está progredindo sempre, com o auxílio dos espíritos superiores que trabalham com Jesus. A Sandra está lembrando aquele caso, acho que de André Luiz, lá do Nosso Lar, né? Ela fala, lembrando daquele espírito feminino que tentava enganar, mas viram os abortos que ela trazia. As marcas mentais geradas por ela no seu corpo espiritual como pontos escuros. Quando você sintoniza com o espírito para saber o que significa aqueles pontos escuros, cada um daqueles pontos escuros era o rostinho de uma criança que ela tinha matado fazendo aborto. Nos outros. Olha só. É isso mesmo. Você vê que a gente estrutura no nosso corpo perispiritual a desarmonia das nossas atitudes. Como a gente também cria as harmonias das nossas atitudes boas. Então, o nosso corpo espiritual pode ser um corpo vibrátil, bonito, emitindo luz, desde que a gente se dedique a trabalhar com a luz espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus. A Suzy Prudente, o professor, perguntou assim: o perispírito continua na regeneração? O perispírito continua sempre, será sempre o nosso corpo espiritual, só que ele vai se sutilizando cada vez mais e vai se apresentar nas esferas superiores como um foco de luz. E a Olga pergunta assim: é possível alguém se analisar e saber se pode herdar a Terra? É claro, Olga, eu vou herdar a Terra. Sabe por quê, Olga? Não é porque eu sou bom, não. É porque eu estou fazendo esforço de regenerar. Mundo de regeneração não é um mundo pronto de todo mundo regenerado. Mundo de regeneração é onde se faz a regeneração.
Isto é, aonde nós vamos aprendendo a fazer as escolhas boas e corrigindo continuamente as consequências das escolhas más. Então, no mundo de regeneração, nós somos ainda espíritos a caminho, em evolução, cheio de imperfeições, ainda adquirindo valores, fazendo experiências novas e aprendendo com elas. Quando a gente faz uma escolha errada, a gente vê logo as consequências que ela causa e corrige em tempo, para não precisar de expiação, porque a gente corrige em tempo. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão vai virar expiação. Você vai ser entregue ao juiz, o juiz vai te julgar, vai entregar ao oficial de justiça, o oficial de justiça vai te prender e você vai pagar até o último centil. Isso é expiação. Para não ter expiação, reconcilia. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Tem 2000 anos que Jesus está dizendo, gente, vocês querem ficar no mundo de regeneração? Reconcilia. Ame ao próximo. Ame os inimigos. Ora pelos que perseguem e caluniam. Não julgueis para não ser julgado. Por que fica olhando o cisco no olho do outro se você tem uma trave no seu? Todos os ensinamentos de Jesus vêm para nós vivermos um mundo de regeneração. Faz isso e fica no mundo de regeneração. Eu estou fazendo isso. Quando eu faço uma coisa errada, eu faço. Todos nós erramos. Mas eu não justifico o meu erro. Eu percebi que errei, eu vou lá e conserto. Peço desculpa. Se eu dei prejuízo, eu pago. Devolvo o dinheiro, peço desculpa. Tá certo? Corrijo meus erros. Isso é regenerar-se. Eu estou vivendo um mundo de regeneração já. Eu estou cuidando de melhorar a mim mesmo. Todos os discípulos de Jesus que compreenderam isso, fizeram isso, se regeneraram. O Emmanuel está em regeneração desde 50 anos depois. Do livro 50 anos depois, está no trabalho de regeneração. Ele fala que ainda tem muitos acertos para ele fazer na vida, mas ele já está no mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é um mundo externo, é um mundo interno. Quem precisa regenerar não é a Terra, são os habitantes que vivem na Terra. Nós, os espíritos. Então, professor, vamos só esclarecer um pouquinho aqui o Diogo, porque aqui todos têm direito de falar, né? Mas eu acho que ele entendeu errado o que o senhor falou, ou interpretou de uma forma equivocada. Ele disse assim, o cara acha que vai herdar a terra, já Chico diria, eu não sei, meu filho, quem sabe é nosso pai. Boa sorte para você que acha que vai herdar a terra. Então, pois é, mas não é uma questão de boa sorte, porque isso não é sorte, é escolha. O Chico disse isso porque o Chico era uma pessoa humilde e ele não fazia nenhum esforço de fazer julgamento de nada e nem queria se colocar numa posição de melhor do que os outros. Eu também não estou me colocando na posição de melhor do que os outros aqui. Eu só estou dizendo que todo aquele que compreende os ensinamentos de Jesus e começa a fazer está no processo de regeneração. Porque é isso que é importante. Regenerar-se é cuidar de si próprio para não cometer erros justificando-os, criando problemas futuros. Nós não vamos, no mundo de regeneração, ser perfeito. Perfeito é no mundo celestes. Leiam de novo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E veja o que caracteriza o mundo de expiação e prova e o que caracteriza o mundo de regeneração. Eu vou dizer para vocês aqui, porque eu estudei muito cuidadosamente esse tema,
E vou fazer uma analogia para vocês verem. O que nós fazemos quando a gente está no mundo espiritual e a gente planeja uma encarnação? Nós vamos ter que nascer de novo, na Terra, aqui no nosso planetinha. Como é que a gente planeja essa reencarnação? Não é? O que a gente tem que levar em consideração? A gente vai olhar para dentro da gente, ver os erros que a gente cometeu, os prejuízos que a gente criou para os outros, não é? As teimosias orgulhosas e vaidosas nossas, e vamos prometer para nós mesmos mudar. Então, a gente pede o auxílio aos guias espirituais que nos ajudam a planejar uma encarnação. E eles, depois você lê isso lá no Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo. Vocês vão ver que é isso que eu estou falando. O que a gente vai fazer, então? Vai se submeter com esses amigos espirituais a planejar uma vida onde vai cumprir 4 atividades. A primeira delas, não é um mundo de expiações e provas, o que nós vamos expiar? Olha, dos erros, das escolhas que eu fiz, eu só dou conta de expiar essa parte. Quer dizer, eu tenho dívida e não dou conta de pagar tudo de uma vez. Então, eu vou pagar o que eu dou conta. Eles vão ajustar conosco uma vida onde a gente vai encontrar as consequências das nossas escolhas erradas e enfrentar aquelas que a gente dá conta de vencer. Isso é expiação. Mas a gente também se prepara no mundo espiritual para isso. Então, a gente aprende novas coisas. E a gente se acha, então, que já aprendeu aquilo. Então, a gente vai nascer em experiências que a gente vai ser testado nesse aprendizado. E isso é prova. Então, nós vamos passar por expiações, por provas. Mas a gente não é espírito, está começando, a gente já viveu muitas encarnações, então já desenvolveu muitas habilidades, né, de construção de valores. Então, a gente vai ter uma profissão, uma tarefa no meio social que a gente vai exercer. A nossa tarefa é a nossa profissão, o nosso trabalho, que a gente vai transformar, se a gente quiser progredir mais rápido, em trabalho não para nossa sobrevivência só, mas também para ser útil aos nossos semelhantes. Então, a gente vai aprimorar o trabalho no serviço ao próximo. Então, vou ser um padeiro, vou fazer pão com amor. Eu vou ser mecânico, vou consertar carro com amor, como se fosse o meu, não para ganhar dinheiro só. Eu vou ser professor, vou ser um professor dedicado, né, para ajudar, de fato, os alunos a aprender. E assim por diante em todas as profissões. Então, isso é tarefa. Então, a gente vem espiar, provar, tarefar. E vem continuar aprendendo. Então, são 4 coisas que a gente realiza. Expiação, prova, tarefas, profissão, atividades comunitárias, que vai servir o próximo. O trabalho da gente é para servir os outros. É, ao mesmo tempo, para a gente sobreviver. Mas se a gente dá ênfase na sobrevivência e acumula, ao invés de servir, a gente está falhando. Está fazendo o trabalho egoisticamente. Então, a gente tem que aprender a fazer tarefas que nos espiritualizam. E continuar aprendendo como aluno espiritual, porque a gente está em progresso. O que a gente faz no mundo de regeneração? A gente vai continuar aprendendo? Vai. Então, uma das coisas é continuar aprendendo. Levanta o mindinho aí. A outra coisa que a gente vai passar, tarefa. A gente vai continuar tarefando e trabalhando agora com mais consciência pelo bem comum. Porque a gente está voltado aos valores do espírito. Então, a gente vai transformar, a gente vai executar, através do nosso trabalho, o ato de servir. Tá certo? E vai passar por provas, porque a gente está continuando a aprender as coisas, precisa provar para a gente que a gente está progredindo. Mas não vai ter expiação, porque a gente não vai cometer erros e justificá-los. A gente, se cometer erros, a gente vai corrigir em tempo, pedindo desculpa e pagando pelos prejuízos imediatamente, reconciliando com o inimigo enquanto está a caminho com ele, como ensinou Jesus 2000 anos atrás.
Então, é isso que é o mundo de regeneração. A gente continua ativos, muito parecido com o mundo de expiações e provas, mas sem as expiações. É simples, isso é um mundo regenerativo. A gente vai ser um bom aluno da escola? Vai, mas não vai colar, a gente não vai ficar com preguiça de estudar, a gente vai fazer o nosso esforço. Não vai ser nenhum gênio, porque a gente vai fazer com nossa limitação, mas a gente vai estudar e vai aprender, vai aproveitar o curso, em vez de ficar frequentando a escola e querendo passar na marra. Isso é mundo de expiação. No mundo de regeneração, a gente não faz isso. É simples de entender, não é complicado. Pronto, professor, o senhor é muito bondoso. Obrigada por falar. E aí agora a gente vai tirar as dúvidas que as pessoas que querem estudar aqui com a gente mesmo. Fernanda Negreiros, ela disse assim, sobre a mediunidade, é o espírito encarnante que imprime durante seu processo encarnatório o maior ou o menor afrouxamento desses laços? Quando a gente já tem experiências anteriores adquiridas, a gente faz isso sim, e facilita o processo da comunicação mediúnica, porque a gente aprende a não ficar tão preso no corpo físico. É isso mesmo. Isso a gente desenvolve com treinamento também. Mas não é um treinamento que a gente consegue numa encarnação só. Isso é um treinamento para sempre, que a gente vai fazendo cada encarnação nossa. No mundo de regeneração, a gente já vai ter treinado tantas vezes isso que a gente vai fazer isso com mais facilidade. Então, nosso contato com o mundo espiritual vai ser muito mais intenso no mundo de regeneração. A Lala, ela perguntou assim, professor, por que muitas vezes a cremação é dolorosa para o espírito? Olha, Lala, será que é? Eu acho que não. Eu não sei de onde você tirou essa informação, não é? Porque quando o indivíduo pede para ser cremado, ele está consciente que vai passar por essa experiência e, corajosamente, ele vai ter, não é, uma postura diferente de libertar-se do corpo físico. Não é? Então, quando cremar o corpo, o espírito já caiu fora há muito tempo, não tem sofrimento nenhum. Tá certo? Cremar ou ser enterrado dá na mesma para o espírito que se liberta do corpo. Só não acontece isso para o espírito fica ligado ao corpo que não quer morrer, quer continuar na vida encarnada. Aí ele sofre tanto se ele for enterrado quanto se for cremado. Professora, nós estamos às 22h26, tem algumas perguntas ainda e comentários. Podemos seguir, certo? Podemos. Por mim, eu não tenho problema, não. Então tá bom. Até porque então vamos lá. é o último dia, né? Se vocês deixarem, fica até meia-noite aqui com vocês. Dá corda para mim, né, professor? Aqui tem uma pergunta da Sandra. Professor, se corresponde à verdade que José, pai de Jesus, era viúvo e tinha outros filhos, qual seria a razão desses irmãos não terem sido convidados para acompanhá-lo? Lugar, idade? Mas acompanharam. Quem disse que não acompanhou? Tiago era chamado irmão de Jesus, o Tiago menor, não o irmão de João. Porque tinha dois Tiago. Tinha o Tiago maior, que era irmão de João, evangelista, filho de Zebedeu, os dois. Zebedeu era um pescador, companheiro de Pedro. Só que Zebedeu era mais velho do que Pedro. E Pedro era mais velho do que João e Tiago. Mas tem o Tiago menor, que era considerado irmão de Jesus. Mas a gente não tem certeza disso. Olha, eu vou dar uma sugestão para vocês para entender isso melhor. Leiam esse livro. Cristianismo, a mensagem esquecida, do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Miranda foi um estudioso da doutrina espírita, um dos melhores escritores encarnados que eu conheci. Ele já desencarnou, mas esse livro ele escreveu enquanto estava encarnado. Esse livro é excelente, ele discute todos esses aspectos
da convivência de Jesus, da vida de Jesus, do cristianismo nascente. Mas essas coisas, minha amiga, são detalhes que não fazem a menor importância, porque os ensinamentos de Jesus é o que são importantes para nós. Se ele tinha irmãos, se os irmãos participaram ou não, o que isso nos ajuda? Professor, a Sandra está perguntando assim, o Tiago Menor era irmão de fato de Jesus? A gente não sabe, ela é considerado irmão, mas a gente não sabe se a palavra irmão se aplicava a primo também. Então, isso é uma dúvida histórica, porque a gente não tem documentações históricas para comprovar isso. Mas ele era da família de Jesus, porque ele era parente ou de José ou de Maria. A gente não sabe direito, porque não tem documentações históricas para isso, e nem informações precisas. Cadê que eu me perdi um pouquinho aqui? Aparecida disse assim, boa noite, professor. O que o senhor acha da inteligência artificial? E logo embaixo. A Laura Sim. também. Qual a sua opinião sobre a inteligência artificial? Olha, como disse um neurocientista muito conhecido aqui do Brasil, Nicoleles, não tem nada de inteligência. É artificial, eu diria que é mais um associador de informações, não é, com critérios colocados pelo próprio homem. É um programa extremamente bem elaborado para usar um banco de informações e combiná-los de maneira inteligente, porque o programa é feito de forma inteligente, não é? E não é uma inteligência, porque ele não cria novos conhecimentos, ele faz associação dos conhecimentos que já existem. Tá certo? Então, é diferente. E, ao mesmo tempo, é uma coisa mecânica, artificial. Portanto, ela não tem qualquer expressão emocional ou de sentimento. É uma máquina que está simplesmente fazendo um jogo extremamente bem elaborado de informações. É só isso que é inteligência artificial. O nome inteligência é mal colocado. É só isso, não tem mais, não. O Luiz Carlos colocou assim, quem ora e vigia, considerando as leis de Deus e ensinamentos de Jesus, pode esperar estar no mundo de regeneração? Olha, vigia, ora e faz. Faz o melhor que pode para o bem. Nunca justifique erros. Quando você cometer um erro e alguém falar, puxa, mas você não devia ter feito isso, você não fala para ele, olha, fiz, está feito, se acontecer de novo, faça outra vez. Isso aí é mundo de expiação e prova. Você fala assim, oh, meu Deus, realmente eu fiz uma coisa errada, me perdoa, deixa eu corrigir. Onde foi que eu dei prejuízo? E corrige em tempo e não faça. E se esforce para não fazer de novo. Aí você está no mundo de regeneração. A Maria das Graças colocou assim, professor, como saber o que é prova e o que é expiação? Não importa saber, o melhor é transformar tudo em prova. Quando a gente estiver sofrendo, não pense que o seu sofrimento é imerecido, porque Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos e nem permite que alguém sofra sem merecer, porque a justiça divina é precisa. Deus é a inteligência suprema do universo, não comete erros. Portanto, não é? Quando você estiver passando por dificuldades, vença com coragem, com bom ânimo, não perca sua alegria de viver, confie em Deus e faça o esforço de mudar essas dificuldades com um trabalho no bem, com alegria,
com agradecimento a Deus e peça a Deus força para superar essas dificuldades sem perder o equilíbrio. Aí a gente está vencendo a prova e transformando uma expiação em prova e crescendo com ela. A Patrícia Otaviana diz assim: eu tenho mediunidade 0, queria ter um pouquinho. Ninguém tem mediunidade 0, Patrícia. Você, quando dorme, você encontra com os espíritos enquanto está no corpo espiritual, fora do corpo físico. E você, quando lembra do sonho e transmite, às vezes, uma ideia boa que você teve no sonho, você está servindo de médium ainda assim. Mas seja médium do bem. Trabalhe em favor daqueles que sofrem, que certamente espíritos bondosos estarão ao seu lado, te ajudando a fazer isso da melhor forma possível. Aí você se transforma no médium do bem. Agora aqui a gente está partindo para o final mesmo, professor. Tem uma última pergunta aqui, vamos deixar essa por último, né? Tá bom. Mas tem aqui a Maria Cleusa, diz que vai vir Santos e vai vir conhecer a gente. A gente aguarda você, Maria Cleusa. A gente faz parte lá do Centro Espírita Chico Xavier, né? Vamos ficar felizes de conhecer você pessoalmente. Olha, faz isso. Eu já fiz, eu fiquei na casa dele, dormi na casa dele, comi a comidinha da Ana, estava ótimo. A gente vai ficar feliz. E aí nós temos 2 pedidos de oração que a gente vai pôr no final, né, professor, na hora da oração. E está aqui a Sandra, ela está perguntando: professora, a pergunta que não quer calar, qual será nosso próximo estudo? Já escolheu? Já escolhemos, a Sandra. Nós vamos passar esse mês de outubro, agora descansando. Vamos voltar no dia 8 de novembro com um novo estudo. Nós vamos começar a estudar a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, usando certamente o Livro dos Espíritos e também o livro que eu escrevi das causas primárias. E cada sexta-feira seguinte, a gente vai alternando com outro estudo que a gente vai começar. Vamos fazer 2 estudos simultaneamente, mas pulando, alternando cada sexta-feira. O segundo estudo que nós vamos fazer é buscar as informações espíritas nas obras básicas, essencialmente, e também no Evangelho de Jesus, e principalmente no Evangelho de Jesus, falando sobre o nosso mundo de transição, nessa fase de transição planetária. Vamos lembrar mensagens de Jesus, como a parábola do joio e do trigo, que fala da transição planetária. Vamos lembrar do último julgamento, do tal do juízo final, do sermão apocalíptico de Jesus. Vamos falar de todos os ensinamentos de Jesus que falam sobre a mudança do nosso planeta. Tá certo? Então, nós vamos fazer esses 2 estudos alternadamente. Vamos começar, então, em novembro. Segunda sexta-feira de novembro. Sempre no mesmo horário, né, professor? A partir das 21 horas e pelos mesmos canais de transmissão. Então, dê uma maratonada aí nos capítulos que estão nas playlists para vocês ficarem já por dentro do estudo que a gente fez aqui, Evolução de 2 Mundos, mas também tem o das causas primeiras, né, professor, das leis da natureza, e também tem o mecanismos da mediunidade também, que foram 2 outros estudos que a gente já fez. E alguém tinha perguntado se tem como adiantar em alguma coisa, mas não tem como adiantar os estudos, né, professor? Não, mas quem quiser pode comprar o livro das causas primárias e ir lendo. Então, olha aí,
Já dá para adiantar. Tem Eu não no- lembro quem foi que perguntou Tem no isso. site da FEGO, né, professor? Esse Tem livro, no né? site da Federação Espírita do Estado de Goiás. Tem um livro em e-book também. Tem um livro físico, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma cópia aqui comigo. Na verdade, tem duas versões do livro. Esse aqui é a primeira edição, ó, das causas primárias. Mas depois a gente fez a segunda edição, que é esse aqui, ó, das causas primárias, tá certo? Então, qualquer um desses dois livros servem. Ok? E tem e-book também. Mas quem não quiser comprar também não precisa, nós vamos usar o Livro dos Espíritos, as primeiras 75 perguntas do Livro dos Espíritos, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Aqui temos mais uma pessoa de Washington, no Maryland, a Valdirene Bliss. Oi, lá do- Valdirene. Felicidades para você, minha amiga. Vamos estudar junto. O das causas primárias é o próprio professor Otacílio Rangel, tá aqui, ó. Os Causas Espíritos me primeiras. ajudaram a escrever esse livro. Tem mais deles do que meu. A Kátia falou que eu tenho o segundo. Eu também tenho o segundo, Kátia. Isso, é o mais novo. E aqui a Maria Cleusa colocou: a moça querendo mediunidade, e eu digo que queria ser espírita e não ser média ostensiva. Tá bom, mas a gente vai sendo as duas coisas, devagarinho. Então é isso, meus amigos. Queremos agradecer aqui a companhia de todos vocês, pelos seus comentários, pelas perguntas, por essa noite de estudo, né, essa consideração final, né, professor? Essa conclusão de mais um trabalho gratificante. Muito bom estar aqui. E agora nós vamos ter uma pausa para o professor também se preparar um pouco para as nossas aulas, que vão ser bem intensas, né, professor? Vão É ser uma coisa boas, que não se Deus é uma quiser. coisa que não está pronta, né? Não, um está pronto, o outro não. Então é Estamos estudando junto. muito bom estar aqui. E vamos aguardar todos vocês no dia 8/11. Fiquem atentos, que logo, logo a gente já vai colocar algum post lá, já colocando para vocês marcarem as notificações, ativarem lá as notificações. E estaremos aí a partir do dia 8 de novembro, mais uma vez, com todos vocês. É isso. Todo mundo já com saudade aqui, até a volta. Eu também vou ficar com saudade de todo Todos mundo. nós ficamos, eu também fico com saudade. Você sabe, eu tenho uma definição boa para saudade, eu aprendi com a minha esposa que foi para o mundo espiritual. Saudade é amor à distância. É isso mesmo. E foram, assim, momentos que passaram... Quando é gostosa, né, os momentos, a gente tem a sensação dele passar rápido. Para mim, não passou em 1 ano e 2 meses. Ela falou já tudo eu isso? Eu falei, tudo isso? Eu falei, não é tudo isso, não. Aí ele falou, é. Aí foi lá olhar, eu falei, nossa, é mesmo. Tudo isso, 1 ano e 2 meses. É tão gostoso, é tão prazeroso, né, que o tempo eu acho bom, porque fazendo esses estudos, os espíritos olham para mim e falam assim, deixa ele, está trabalhando lá, não vamos larga ele lá, não traz ele para cá ainda não. Que nem diz a Diná, mais de 100 anos, né, professor? Larga ele lá. Eu também acho bom, pode vir mais e mais e mais estudos, porque aí o senhor vai ficando mais com a gente aí. É isso aí. Muita alegria de estar junto com todos vocês. É muito bom, foi muito bom. Eu também tenho que agradecer profundamente a todos vocês por essa oportunidade que alimenta o meu coração. Nós temos aqui, professor, um pedido do Evandro Mota, né, de Niterói, Rio de Janeiro, pedindo ao universo, setor de espiritualidade, a cura para enfermidade da visão dele, e também ele está pedindo orações por toda a família dele e vizinho. Que Deus te ilumine, meu irmão, que você possa enxergar a verdadeira luz, que é a luz do Espírito.
Aqui a Sandra colocou, eita, professora Otacília, acumulando bônus horas. Não, senhora, pagando dívidas. Então, professora, eu vou pedir para a Ana fazer a nossa prece final de encerramento desse estudo maravilhoso. Eu estou aqui segurando a emoção, porque eu estou bem emocionada mesmo, de alegria, né? De fazer parte com todo mundo aí desse estudo, aprendendo com o professor, né? Então, gostaria de pedir para que todos, se possível, se sentirem à vontade de fechar os seus olhos, se conectar com Deus, nosso Pai, nosso Criador, para agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de ter esse contato com toda a equipe espiritual que nos traz esses ensinamentos. Agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, que coordena esse nosso planeta, que se preocupa com todos nós, com todos os seus filhos. Ele diz que ele e o Pai são um só. E ele, toda a equipe espiritual, incansavelmente trabalha, chamando nossa atenção para aquilo que realmente importa nas nossas vidas, que é esse conhecimento dos espíritos que somos. E André Luiz, um desses espíritos, nos ofereceu essa obra com tantos esclarecimentos, com tantas verdades. Gratidão também ao Valdo Vieira, ao Chico Xavier, porque sabemos também da bondade desses espíritos, porque nós, enquanto encarnados na Terra, sabemos o quanto precisamos de vigilância e de atenção para nos mantermos no caminho do bem. Gratidão a esses dois espíritos que se dedicaram a esta obra como instrumentos que foram. E também agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade do nosso professor Otacílio poder dividir com a gente esses conhecimentos, colocar para nós de uma forma mais simples, traduzir de uma maneira mais com entendimento, mais acessível a todos nós. Agradecer a sua dedicação também, ao seu preparo, e rogar, Senhor, que enquanto for da tua vontade, que o preserve em saúde, para que enquanto puder, possa dividir com todos nós aquilo que já entendeu e compreendeu. Gratidão a toda essa equipe espiritual que todas as sextas-feiras entraram nos nossos lares, porque ao nos conectarmos com esse trabalho, todos os espíritos envolvidos entraram em nossos lares. E que possamos, Senhor, continuar
firmes na nossa jornada e que possamos memorizar, se não tudo, boa parte dos conceitos que aqui foram apresentados. Que Jesus continue nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todo mundo. Até logo, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Até a volta. Um bom fim de semana e até a próxima sexta, dia 8/11. Aí agora só dia 8/11. Um abraço a abraço, todos. beijo. Abraço a todos.